Olá, bom dia para vocês. Hoje a gente vai ler Jó 39, tá? É a fala de Deus ainda com Jó. Então vamos orar e ler, tá bom? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque de fato o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos guiado, tem trazido provisão, sustento à nossa casa, Pai. Obrigado pela saúde da minha mãe. Ela já está praticamente enxergando, apesar de não poder cuidar dela mesma, mas ela já está enxergando, graças a Deus. Protege, Senhor, os meus filhos, a nossa casa. E continua me ensinando, Senhor, todos os dias, que eu preciso de Ti todos os dias. Nos ensina através da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, a minha mãe já tá enxergando, né, graças a Deus. Apesar dela não poder fazer as coisas, por causa que tem um período, né, da operação que tem que ficar ali, sem fazer serviço de casa. Apesar de que é difícil pôr ela na linha, viu? Ela já tá lá, ó, aguando as plantas. Mas ela não tem feito serviço, não tem feito nada, não pode mexer com comida, não pode vir aquela baforada, né, quente no olho. Então, assim, é bem rigoroso, mas graças a Deus ela já tá bem. E depois, no mês que vem, tem o outro, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E Deus é bom, sabe? Eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa casa, da nossa vida, no meu trabalho. Eu vejo o cuidado de Deus. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Ele, porque Ele, de fato, tem cuidado de nós, sabe? Em todos os detalhes. Às vezes, quando não dá, Ele provém um escape em algumas situações. E por aí vai, tá bom? A gente vai ler Jó 39. Vamos lá. Fala assim, Jó 39. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens, ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. A natureza é assim, né? Ela é meio implacável mesmo, ela tem uma razão de ser. Às vezes, em algumas espécies, simplesmente dão os filhotes e vão embora, assim. Alguns ficam por ali, outros, depois que crescem, tchau, e é assim. É o instinto animal, literal. E foi Deus que deu. É uma sabedoria, né? Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar solta à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser sua casa e os deixei viverem nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades e não podem ser domados nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Quem conhece a liberdade não quer ser preso, obviamente, né? Óbvio. As pessoas confundem isso, tá? Não é questão de liberdade de relacionamento, né? As pessoas passam isso para relacionamento. Não. É liberdade do espírito, é liberdade de ser livre de fato, tá? Existem prisões que, por mais que você esteja livre, solteiro, estamos falando de relacionamento, você está preso, né? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, que é a falta de fé, um monte de prisões, de cadeias, algumas religiões, né? Com demônios literais. Então, assim, algumas coisas nos prendem, mesmo a gente estando solto, tá? Então, prisão não é uma questão, prisão é um estado de espírito, muitas vezes, tá? O seu espírito livre em Cristo, você não quer ser aprisionado mais. Então, ó,
Aliás, por nenhum pecado. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado a fim de arar a terra e puxar rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? É óbvio que não, né? Você espera que ele traga o trigo que você colher e amontoe no seu terreiro? Como batem rápidas as asas dos avestruzes, mas nenhum avestruz voa como cegonha. É um animal bem pesado, né, do chão. As avestruzes põem os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-lo ou que algum animal selvagem pode esmagá-lo. Ela age como se os ovos não fossem mais seus e não se importa com os seus esforços fiquem perdidos. A gente deveria agir assim em algumas situações, principalmente na questão de doação para as pessoas, né, fazer o bem. A gente deveria agir assim na questão do próprio trabalho, sabe? Fazer o esforço porque precisa ser feito. Não importa para quem e quem vai retribuir ou não. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Na verdade, a Bíblia fala sobre fazer o bem. Fazer o bem e não olhar a quem. Isso é um ditado, tá? A Bíblia fala sobre não pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem. E fazer o que é certo. Quem sabe o que é certo e não faz, peca. Então, quando a gente faz algo bom para as pessoas, a gente não deveria querer retribuição, porque quem paga é Deus. Quando a gente tem uma retribuição aqui na terra, já está pago, tá? Não haverá essa retribuição lá no céu. Então, quando fala aqui, ó, ela nem pensa quem vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-lo. A avestruz quando põe ovos, né? Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que seus esforços fiquem perdidos. A avestruz, na verdade, ela põe os ovos, na maioria, tá? Algumas espécies. O macho é que cuida dos ovos, ele que vai zelar pelos ovos e ela vai viver lá a vida louca, ela vai embora. E às vezes ela vai continuar procriando, acasalando, ou às vezes ela vai cuidar da vida dela, literal, tá? E o macho é que tem essa incumbência de ficar cuidando desses ovos. Só que a avestruz, ela põe ovos muitas vezes no ano, dezenas de vezes. Ou seja, tipo, o que sobreviver, glória a Deus. E também, em alguns momentos, a avestruz fêmea e a avestruz macho, elas vão, se algum animal se aproximar dos ovos, elas vão fingir que vão sair dali, meio que como se estivesse ferida, para que o animal corra atrás delas e esqueça os ovos. Às vezes não funciona. Às vezes o animal vai lá e come o ovo, literal, tá? E um ovo de avestruz é enorme, então, tipo, é uma refeição gigante, tá? Os predadores ficam em cima, literal. Só que ela foge e cuida da vida dela. Até porque se ela não tiver vida, alguns animais dão vida pelos filhotes, pelos ovos. Ela não, ela sai e vai cuidar da vida dela, porque ela vivendo, ela ainda pode gerar novos ovos. Ai, tá errado. É uma sabedoria de Deus, né? Deus deixou ela dessa forma. Aí ele fala, ó: fui eu quem a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Se Deus está falando que foi ele que fez ela para ser assim, para agir com esse instinto, quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Entende? Deus deu um instinto a cada animal, de alguma forma. Então, eles fazem aquilo que a criação mandou eles fazer. Aquilo que Deus mandou eles fazer. A criação obedece ao Criador. Aí, ó. Porém, quando ela corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo ou cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem os enfeitou o pescoço deles com crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impaciente, eles cavucam o chão com as patas e correm para a batalha com toda a suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta. E as espadas não faz recuar.
Por cima deles as flechas assobiam e as lanças e os dardos de impaciência, eles saem galopando e quando a corneta soa não podem parar quietos. É verdade, o cavalo é um animal que não tem medo. Ele vai, ele faz o que o cavaleiro manda e acabou. Eles respondem com rixos ao toque das cornetas e de longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e a ordem de comando. É você que ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Nossa! Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça um ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar e os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, ali se ajunta águias e os seus filhotes chupam o sangue. Sobrevivem, né? Na verdade, tudo isso foi feito pelo Senhor. Aqui o Senhor não está querendo humilhar Jó, nem a nós. O que ele está dizendo é, eu cuido de tudo. Tudo está no meu controle. O mundo, as pessoas, o diabo, tudo está sob o controle de Deus. Jesus já tirou o controle da morte, da vida e de todas as coisas que Satanás tomou de Adão. Entende? O controle da terra. Adão deu para Satanás quando pecou. Adão se afastou de Deus espiritualmente, começou a morrer e se afastou de quem Deus era espiritualmente. Mas Jesus retomou o controle. E quando Jesus ressuscita, Jesus nos dá uma nova vida, uma vida que nunca existiu. Porque a primeira vida que Adão tinha, em espírito, em ligação com Deus, ela foi rompida. Essa nova vida que Jesus deu nessa ressuscitação, ou seja, a Bíblia fala que nós fomos ressuscitados, batizados na morte dele. Esse batismo é um batismo de morte, nós fomos mortos com ele quando ele morreu. Não é só o nosso pecado, é a nossa vida. Nós fomos mortos em Cristo e ressuscitados com ele, ou seja, quando nós somos ressuscitados, nosso espírito, nós temos uma nova vida, nós somos um novo ser. É por isso que o pecado, ele não faz mais parte desse novo homem. O novo homem, ele ressuscita sem pecado, limpo, justificado. E ele pode viver não como pecador. Aí as pessoas vão falar assim, mas eu sou um pecador. Não, se você é um novo homem, você não é um pecador. Você é um novo homem em Cristo Jesus. É óbvio que você pode viver pela carne, né? Estar em carne e cometer algum pecado sem a intenção de pecar. Ou você pode viver pelo Espírito. Lembra, o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, viver por esse novo homem em espírito e não ter essa vontade de pecar. É possível, porque você é um novo homem em Cristo Jesus. Você não é aquele velho homem pecador. Eu sou um pecador para sempre. Ó Deus, ó céu. Não. Você é um novo homem em Cristo Jesus. Você não precisa pecar. Isso não está mais na sua natureza em Cristo Jesus. A sua natureza em Cristo Jesus, aquele novo homem que nasceu quando você aceitou Jesus, ele não precisa do pecado. Se você vive em espírito, ou seja, você vai viver pelas coisas do Senhor, vai viver em Cristo Jesus, você não precisa, você não tem essa necessidade. É óbvio que o nosso velho homem, não é o velho homem, é a nossa carne física, material, essa raiz ainda adâmica que existe em nós, ela vai pender sempre para alguma coisa que leva ao pecado, né? Algum prazer, alguma coisa momentânea que vai levar ao pecado. E é por isso que nós precisamos matar, morrer, tá? E morrendo para esse velho homem, todos os dias, nós vivemos para Deus. Então é uma escolha. Eu escolho não pecar.
Eu escolho não dar voz a essa carne. Eu escolho viver pelo Espírito Santo, por Deus, em Cristo Jesus. Eu escolho. É uma escolha. Porque o novo homem que eu nasci, aquele que foi ressuscitado com Cristo, aquele que viveu com Cristo na vida de Cristo, ele não precisa dessas coisas. Entende? Ah, Rafa, para mim é difícil. Então você tem que matar o seu eu. Porque se você está vivendo no seu eu, naquilo que eu quero, eu posso, eu consigo, somente em você e não em Cristo, você precisa matar. É aquele eu que quer jogar tigrinho, é aquele eu que quer fumar, é aquele eu que quer transar com todo mundo, é aquele eu que quer tudo. Lá vida louca. Tem que matar esse eu. Se você não escolhe matar o seu eu vai te matar. Ah, vai. Uma hora o seu eu vai te matar de tantas dores, tanta decepção, tanta tristeza na alma, tanta lixo literal, o seu eu vai te matar. Se você não mata o seu eu te mata, literal. Entende? Então, quando eu estou em Cristo, quando eu vivi em Cristo, ressuscitei com Ele nessa nova vida que Ele veio, eu já não sou aquele velho homem pecador. Eu não preciso pecar, ficar 24 horas pensando que eu sou um pobre, coitado pecador. Não, eu sou filho de Deus, um novo homem em Cristo Jesus. Eu não preciso do pecado, eu posso viver na lei do Senhor, aquilo que Ele manda na Bíblia. Ai, é tão difícil. Por que você fica achando que é difícil? Porque você quer dar voz para tudo, para sua carne. Você quer dar voz para sua carne. Você quer fazer aquilo que, literal, viver no mundo, no sistema mundo. Aí você fica pensando que é difícil, tá? Mas é uma escolha. Eu, por exemplo, eu tinha um trauma, né? A minha compulsão alimentar, minha não, né? A compulsão alimentar em mim, ela começou com um trauma na infância. Mas Deus já curou. Quando eu passei pelo processo de libertação, Deus curou. Aí Deus falou pra mim assim, filha, o que eu podia fazer, o que era milagre meu, eu já fiz. Agora é com você. Agora é você que tem que se curar da idolatria da compulsão alimentar. Porque tem pessoas que são magras, mas têm compulsão alimentar. Não é a questão da obesidade. A obesidade é sim uma doença, mas tem pessoas que são magras que são extremamente compulsivas. Compulsivas para compra, compulsivas para jogo, compulsivas para bebida, compulsivas para sexo, compulsivas para comida. Não é a questão de gordo. É uma questão de compulsão. E a compulsão é o exagero, é a idolatria a algo. Compulsivas para relacionamento, ou seja, se eu não tiver alguém, eu vou morrer. Eu vou morrer se eu não tiver alguém. Eu tenho que estar fazendo sexo, porque senão eu vou morrer. Ninguém morre. Não morre, não. Entendeu? Você não morre por não ter um relacionamento. Pelo contrário, dependendo do relacionamento tóxico, você morre dentro do relacionamento, o que é bem pior. Então, a compulsão, ela é uma idolatria. E compulsão por qualquer coisa. Agora, pessoas obesas, não é todas que têm compulsão. Não é todas que estão obesas por comerem demais, mas a maioria sim. A maioria sim. Essa é a verdade. Ah, todo gordo é compulsivo? Não, mas a maioria sim. A maioria vai pelos desejos e prazeres. Comer é muito bom, cara. É bom demais. Então você quer comer açúcar, porque o açúcar também vicia. O açúcar é uma droga. Você quer comer coisas gostosas, gordurosas, massas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque você quer alimentar o teu prazer. É a tua ansiedade, a falta de fé em algo na vida, ou a vida não tá muito boa, os problemas e tal, você quer aliviar esse estresse em algum prazer, e aí desconta na comida. Mas também você pode descontar nas compras, você pode descontar na bebida, você pode descontar no sexo, você pode descontar na pornografia, você pode descontar em muitas coisas. Tudo isso é idolatria.
E é exatamente a idolatria que a gente tem que tirar da nossa vida, porque quando eu ponho a idolatria na minha vida, eu coloco qualquer coisa no trono do meu coração que não é Deus. Eu posso pôr meu estômago, eu posso pôr o dinheiro, eu posso pôr pessoas, entende? Por exemplo, quando eu compro, eu estou colocando dinheiro, porque eu começo a pedir emprestado para agiota, para o cartão de crédito. O cartão de crédito é empréstimo. O cartão de crédito é tanto empréstimo que você usa o cartão de crédito, um dinheiro que você ainda não tem, paga com o seu salário o cartão de crédito, e se você não tiver mais crédito, você não tem nem a compra do mês. Dinheiro emprestado. Entende? Empréstimo. Isso é um empréstimo. Por banco, mas é um empréstimo. Você paga o cartão de crédito, fica sem nenhum dinheiro no bolso, você não tem dinheiro nem para comer. Você precisa de mais crédito, pedir dinheiro emprestado de novo. E é um ciclo vicioso. O cartão de crédito é uma maneira que o banco falou assim, ó, pega dinheiro meu emprestado, compromete todo o dinheiro que você tem na mão. Simples assim. Entende? Então, assim, aí o vício da compra faz com que você gaste aquilo que você não tem cada vez mais. Você pega emprestado, você nunca tem pra nada. Parece que tem porque você compra tudo, mas não tem. Você pega o seu salário, paga aquilo, você não tem dinheiro nem pra comer. Então, assim, a gente pode viver em muitas compulsões e parecer bem. As pessoas parecem pessoas limpas, cheias de idolatria. Entende? Às vezes o cara ou a mulher é tudo bem casado, bonitinho, mulheres também. Lindinha, casada, organizadinha, família organizada, mas é viciada em pornografia. Viciada em pornografia. E aí sai num ambiente normal, né? O marido não tá em casa, ou a esposa não tá em casa, ou de madrugada, e ao invés de satisfazer com o esposo e com a esposa, vai satisfazer sozinho com a pornografia. Vício, idolatria. Colocando o sexo no lugar de Deus. Entende? Então, assim, tudo que é compulsão é idolatria e é necessário tirar da nossa vida. E aí Deus falou pra mim, o que eu podia fazer, eu fiz. Agora é com você. E eu tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo pra mim mesma, todos os dias. Tô aí nessa luta. Oh, meu Deus, morrer é muito difícil. Como que morrer é difícil? Mas tô morrendo. Vou morrendo todo dia, um pouquinho, até conseguir vencer. Porque a questão não é emagrecer, a questão é vencer a idolatria. A questão não é se você vai ter uma relação saudável com o seu parceiro só. O importante é você não desobedecer a Deus. É você não sair fora do que Ele manda. Porque, por exemplo, vamos só supor, existem relacionamentos onde você ou seu parceiro tem a pornografia, né, como idolatria. Você não pensa num alface quando você tá sozinho. Pensa? Não. Então você adultera. Entende como é ruim a idolatria? Você adultera. Além de você colocar sexo no lugar de Deus, você adultera. Porque você pensa em outro corpo. Você vê outro corpo na sua mente. Você imagina e deseja outra pessoa. Aquilo é como é que chama? Um adultério no seu relacionamento, no seu casamento. Entende? Então você está ferindo o seu cônjuge, ferindo a Deus primeiro e ferindo o seu cônjuge. Isso abre portas para você olhar outras pessoas. Abre, porque se você está imaginando na sua cabeça outro corpo, outros corpos, outros sexos, você vai olhar para as pessoas com lascívia. Aquilo fica entranhado. Então você vai olhar de outra maneira, mesmo sem querer, para outras pessoas com desejo. Uma hora esse desejo ele vai sair para fora. Entende? Porque não está
direcionado para o seu cônjuge, então ele vai ser direcionado para outros corpos. Talvez até dentro da igreja, olhando outras mulheres, olhando outros homens, no ambiente de trabalho. Entende como uma coisa um pecado vai puxando um abismo, vai puxando outro abismo? Então isso é muito sério. A idolatria, Deus falou para mim que ele me chamou para isso. Não só para ler a Bíblia, mas para falar sobre a idolatria. É por isso que na minha vida eu tive que vencer as idolatrias. Eu tinha idolatria relacionamento. Eu achava na minha adolescência que eu ia morrer se eu ficasse sozinha. Nossa, eu vou morrer. Então você cura uma boca com outra boca, literal. Você não sofre, você bebe todas e beija outra pessoa. É assim que eu pensava. Então, eu sofri muitas decepções amorosas por causa disso. Quando eu achei que estava casada para a vida toda, né, que eu fui amigada durante 10 anos, eu escolhi uma pessoa que não tinha nada a ver comigo porque eu tinha medo de ficar só. Essa é a realidade. Porque eu vim da idolatria relacionamento. Por quê? Porque eu não tive uma família estruturada. Então, eu queria ter uma família. Eu queria ter uma família, eu queria ter uma família, eu queria ter uma família. Aquilo era o meu ídolo, era aquilo que estava sentado no trono do meu coração. Deus fez com que eu tirasse isso do meu coração. Eu vou morrer sem alguém? Não, eu não vou morrer sem alguém. Ah, mas e se você ficar sozinha pro resto da vida? Eu não vou morrer. Vai dar tudo certo, eu vou criar meus filhos, vai ficar tudo bem. Só que Deus tem prazer nas famílias. Deus quer que todas as pessoas tenham família. Só que Deus quer que você esteja inteiro. Não metade, não estragado. Ah, é a minha metade da laranja. Esse negócio de um buraco tapando outro buraco, um abismo não tapa outro abismo. Vira um abismo muito maior. Então Deus quer que nós sejamos pessoas inteiras com outra pessoa inteira. E aí sim dá certo. Então Deus quer curar as nossas emoções primeiro, para depois a gente encontrar alguém bacana, entende? Que também esteja curado, tá? Não é alguém desorganizado, não. Então, nunca, se você tiver ferido, magoado, vazio, bagaceira, você procura, porque você só vai achar bagaceira. Você vai procurar alguém, você vai achar alguém também com outro buraco, e vai ser 2 buracos cada vez maior, entendeu? Então Deus tem prazer em família, Deus quer que a gente seja família, mas Deus não quer que a gente seja um abismo com outro abismo, tá? Mas eu não tenho mais problema com a idolatria do relacionamento. Eu tinha muitas idolatrias pequenas, idolatria aos meus filhos, meus filhos são todos. Deus tirou, tá? Deus tirou também essa idolatria do meu coração. Meus filhos não são maiores que Deus para mim hoje, graças a Deus. Não são. E eu tinha, né, uma idolatria muito grande com açúcar. Deus ainda falou para mim um dia, o açúcar é seu consolador, porque ao invés de orar, você vai comer um docinho, você vai comer alguma coisa. A comida é a sua idolatria. E aí Deus falou para mim, tem que parar. Mas Senhor, é o que eu questionei, não tem um montão de crente gordo? E eu não tô falando só de gordura, mas de idólatra. Um monte de crente idólatra na igreja. E ama o Senhor, porque eu amo a Deus. Eu já estou em santidade, fazendo aquilo que a Bíblia manda, cuidando do meu corpo, do meu espírito. Eu tô aqui em paz, na boa. Ó, tem um tempão, graças a Deus. De boa, tô tranquila. E aí eu falei pra ele, mas não tem jeito de eu ficar que nem os outros? Ele, você não é todo mundo. Você eu escolhi pra falar de idolatria, então você tem que sarar da idolatria. Então tá bom, Senhor, então eu vou morrer todo dia um pouquinho. Tô eu aqui morrendo pra idolatria, tá? Ai, Rafa, você vai emagrecer? Eu não sei, eu creio que isso também vai ser consequência. Mas eu estou morrendo pra idolatria. Eu estou todo dia segurando a onda, não pode, não é assim, eu não vou idolatrar a comida, eu não vou idolatrar o açúcar, eu não vou idolatrar essas coisas, tá? Eu vou morrer, eu vou fazer aquilo que Deus manda à risca, do jeito que Ele quer. Porque eu sou boazinha? Não. Eu sou péssima, eu sou ruim pra caramba, tá? É verdade, eu sou bem ruim. Minha natureza é bem ruim.
Graças a Deus eu já mudei bastante, ô glória. Mas porque ele manda, porque eu só fico feliz quando eu tô obedecendo ele. Eu não tenho paz na desobediência. Eu só tenho paz quando eu tô obedecendo a ele. Por quê? Porque eu já conheci Jesus. E depois que você conhece Jesus, não tem como você desver. Depois que você se converte, você sabe que você não vai viver sem ele. Não dá. Não dá. Ele é o ar que eu respiro. Se tirar Deus de mim, morri. Entendeu? Então não tem como eu desobedecer. Eu preciso obedecer para mim ter paz. Simples assim. Tá? O meu estado de espírito é em Deus. Então eu preciso dele. Então tem que obedecer, não tem outro jeito. E é isso. Deus não quer que nós tenhamos idolatria, porque a idolatria tira Deus do trono do nosso coração. Ele me chamou para isso, é por isso que eu falo, às vezes parece um absurdo, né, quando eu falo sobre sexo, sobre um monte de coisa, mas é por isso que eu falo, porque ele me chamou. Ele me chamou para combater a idolatria na minha vida e para falar sobre idolatria para as pessoas, além de ler a Bíblia, obviamente, né, ler a palavra dele. Então, quer ser uma pessoa sarada, curada, inteira em Deus, tire os vícios, tá? Os vícios também são as idolatrias da sua vida. Tire tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus da sua vida. E aí você vai ter paz, tá? Ah, eu vou ser feliz. Talvez por um tempo não, tá? Esse negócio de felicidade do mundo aí. Ah, Deus veio para suprir todas as minhas felicidades. Tá bom, você viveu uma vida boa pra caramba. Você teve muitas alegrias. E você fez o que pro reino de Deus? O que você fez pro reino de Deus? Ó Deus, a vida foi boa pra caramba, o Senhor me deu tudo. Tá, e você fez o que pro reino de Deus? Porque todo mundo tem um propósito, e o propósito é para o reino de Deus. Se você não está fazendo nada para o reino de Deus, começa a perguntar para Deus, Senhor, qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer aqui na terra? Porque ninguém veio aqui só de passagem para ser felizão, não. A gente veio aqui para cumprir a glória dele. Ser Jesus literalmente nessa terra. Mostrar Jesus, tá? E é óbvio que dá um trabalho danado isso. Ah, dá trabalho, tá? Ser Jesus não é fácil não, filha, não é brincadeira. Mas é melhor com Deus do que sem ele, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia. Até amanhã.